da Áustria, de 100 anos, vale 20% do valor de face. Pois Ou é, seja, uma perda por 100 anos. Exatamente. A valor presente perdeu 80% do valor. Então, o mercado de renda fixa já tomou um tombo. Quando o Treasury de 30 anos, quando a taxa do governo americano foi de 1% para 5% ou para 4,5%, o bônus de 30 anos, o cara perdeu 50% É isso, mas o senhor concorda que reduzindo nos Estados Unidos, a tendência no mundo inteiro para evitar o carry trade é baixar também. Esse pessoal que perdeu 80% nesse título, quando o juro voltar à normalidade, o novo normal, isso tende a voltar. Mas você vê, o dinheiro de 30 anos, o juro de 30 anos ainda está 4%. O cara voltou um pouquinho, mas 30 anos, porque ele vai levar para recuperar isso aí. E a convexidade é a segunda derivada do preço do título. O efeito de você ir de 1 para 2, o prejuízo que você toma quando o juro vai de 1 para 2 é muito maior do que quando o juro vai de 2 para 3. Porque de 1 para 2 é dobrar, de 2 para 3 é 50%. Chama-se convexidade, é a segunda derivada. A primeira derivada é a variação no preço, a segunda derivada é a variação da variação. E ela é maior, quanto mais próximo de zero você chega, maior a convexidade. Claro. Maior a alteração de preço. Foi o que eu falei, de 0 para 5 é infinito. Isso. De 0 para 1 é infinito. É infinitos por cento. Mas é isso que eu tava falando. Ficar para um cara como Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa. Tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Sim. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Isso até tem. Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. A hora de fazer aquela compra porrada é depois que passar esse... Aí é pra ir pras cabeças. Mas é isso. Tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008. Desde 2008 não. Mas eu vou te dizer, eu não dou mais 5 anos. Em real, esse ano, o Bitcoin subiu 50%. Que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins. Tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de Mt. Gox, que foi tipo 100 mil Bitcoin. Foram mais de... Só isso aí já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Tipo assim, foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E uma situação dessa, que era pro Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Tipo assim, não era cada ano... Caindo. Sabe por que não era pra estar caindo? Todos os ativos de risco estão subindo também. É isso, mas... Então o mercado comprou com gosto. Essa oferta veio para um mercado que tinha bastante demanda. Mas na hora que o cara... Porque vendeu ao mercado, o cara vendeu 50 Bitcoin, 1000 Bitcoin no mercado, tipo, caiu 20% em 20 dias e aí na semana seguinte voltou. Cada ano que você esperar, com um monte de dólar físico, T-bill na mão, cada ano que você espera, você pode perder, sei lá, esse ano foi 50%, mas tem anos que o Bitcoin sobe 20 vezes. É isso. Você vai arriscar perder 20 vezes para esperar uma promoção que pode vir daqui a um ano, daqui a 10. Para ele subir 20 vezes hoje, quanto ele tem que ir o preço? Iria 60 mil ele em 20 vezes em real? 200, é isso. Em dólar. 20 vezes em real essa década é tranquilo, né? Olha o real. Se Janja for reeleita, vai subir 20 vezes até o fim dessa década, não vai? Em dólar tem que subir para quanto? Não, é isso. Mas se subir 20 vezes, vai bater o que o ouro vale. 2.000 e tantos. Vai bater o que o ouro vale. E quanto tempo você acha que ele sobe isso? Rapaz, em real, eu acho que a fim dessa década é tranquilo. Em euro, eu acho que é depois do próximo halving, que é no início da próxima década, que quando o Bitcoin passar o dólar, que na minha opinião deve acontecer não nesse halving, não nesse ciclo de 4 anos agora, mas no outro ciclo de 4 anos, quando começar a próxima década, aí vai ser o momento dos caras dizer, olha, essa porra passou o ouro, mas já tô emitindo... Mas pra ele passar isso aí, você precisa ter uma inflação que não para de subir, certo? Não. Em dólar? Em dólar, é. Não. Porque, por exemplo, se os mercados de sintético de Bitcoin começaram a ficar bem desenvolvidos... Não, eu tô falando de inflação, eu tô falando de emissão, você tem que ter um volume de dinheiro disposto a entrar nele. Se o mercado de sintético de Bitcoin começar a ficar bem desenvolvido, por exemplo, a Tether, que é uma empresa só, já é a 17ª maior credora de títulos americanos. Ela já tem mais título do que, por exemplo, a Alemanha. Se essas empresas, em vez de ficar comprando título para fazer stable bancária, começarem a fazer stable sintéticas, em vez de financiar o governo americano, ela vai comprar Bitcoin para gerar dólares que vão
vão desvalorizar o preço do dólar. O cara que gosta de comprar ações em índices, ele vai preferir comprar ações em índices onde ele paga imposto, onde um filho bastardo, afetivo, aí a esposa adúltera pode tomar, ou em uma DeFi que ninguém no mundo pode tomar dele, se ele der bocadura ele leva pro caixão se ele quiser. Quanto mais ações, títulos sintéticos forem negociados em Bitcoin, mais o Bitcoin vai engolir dinheiro que tá hoje em ação, que tá hoje em dólar, que tá hoje em títulos. É tipo assim, o ouro, o potencial de riqueza que tá no ouro, no horizonte de 8, 9 anos, é muito baixo. O Bitcoin tem um potencial. Qual o yield do Bitcoin? Não, é o mesmo do ouro. É o mesmo yield do ouro. Tipo, se você tem um estoque de Bitcoin, você pode emprestar ele para ter um juro? Você pode alugar. Mas aí você tá sendo remunerado por um risco absurdo, que você vai receber, sei lá, 1%. Não, se você vai encarteirar e não vai transacionar, você deixa ele emprestado para ter um juro. Não, o juro não compensa. A maioria das pessoas que fizeram isso na história se lascaram. O empréstimo de Bitcoin... O carry dele é zero, então você não empresta... você não deposita ele para ganhar um juro. Não, é a mesma coisa do ouro. Tem mercado que remunera hoje no mundo? Ouro? Não sei se tem. A maioria dos mercados que remunera ouro, historicamente, não valeram a pena. Quem deixou ouro no cofre, em qualquer país do mundo há 100 anos atrás, não tem ouro mais hoje, não é isso? Quem deixou ouro no cofre do banco nos Estados Unidos hoje, não tem mais ouro nenhum, não é isso? O cara que empresta ouro, o cara que empresta o ouro pra alguém, é pra alguém ir lá e vender e depois pagar de volta. Ou seja, tem um risco de perda total e a remuneração. Como o bicho se aprecia muito. Se você buscar no Banco do Brasil, chegar no Banco do Brasil com a barra de ouro, quanto é que você me empresta? Então, que ele vai cobrar por causa da barra de ouro, né? Toda a estratégia está baseada na apreciação do preço ou está baseada na reserva de valor? A reserva para quem entrar hoje, por exemplo. Eu estou fazendo perguntas para... O Bitcoin não é uma solução financeira, o Bitcoin é uma solução de engenharia. Tem pessoas que compram Bitcoin, inclusive aquele Nakamoto Portfólio do pessoal da Swan lá, eles consideram isso uma reserva de valor superior ao ouro, porque ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do Bitcoin hoje é metade da do ouro e tende a ser 4 vezes menos, 8 vezes menos, 16 vezes menos, que a do ouro é mais ou menos fixa na história, do Bitcoin cai a cada 4 anos. Para mim, o Bitcoin não é uma solução financeira. Para mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Eu não vou ter minha mão suja de sangue de aborto, de castração de criança e de tribunal feminista. Pra mim, a nossa é diferente. Aquela história lá do Pavel, que foi preso lá na França agora, que ele comprou 2 imóveis na vida, um pra mãe e um pra avó, e que ele não tem interesse de ter carro, ele não tem interesse de ter casa, até que a gente viva num mundo em que seja restaurada a propriedade sobre imóveis, que não é o caso. Respondendo a pergunta do senhor, o que é que me impede, o que é que me defende do Bitcoin ser criminalizado? Se o Bitcoin for criminalizado agora aqui, eu vou fazer minha declaração final de saída, não é isso? E vou para um lugar onde o Bitcoin não seja criminalizado. Isso faz parte da minha carteira. Ter uma segunda cidadania. Se tem uma coisa certa na economia, agora mais para micro do que macro, se tem uma coisa certa na economia dos cartéis e dos monopólios, é que um cartel só funciona na hora que todos os países puderem retaliar todos os outros países. Se tiver um posto de gasolina da cidade fora da máfia, quebrou a máfia, não é isso? O posto de gasolina que tá vendendo mais barato, vai a cidade inteira comprar ali, não é isso? Então, para um cartel funcionar... ir lá e matar o cara. É isso. Os outros poderem retaliar ele. Nesse caso, dando um tiro na cabeça, não é isso? Todos os países do mundo são capazes de retaliar todos os países do mundo? Não. A Rússia vai colaborar com os Estados Unidos para proibir o Bitcoin, que ambos são grandes mineradores, estão inclusive tendo lucros absurdos com isso. A Rússia utilizando a energia excedente deles e os Estados Unidos utilizando o gás do fracking, inclusive evitando o gás de efeito estufa e tudo mais. Eles vão conseguir proibir o outro. Países pequenos como El Salvador, que está captando um dinheirão, vai deixar de ser paraíso fiscal e regulatório, só se parar um porta-aviões na porta lá, né? Porque fora isso não vai acontecer, né? Não, tudo isso que eu tô te perguntando é porque eu não sei. É isso. Tá? E a outra pergunta que eu faço O meu trabalho sempre foi medir risco das coisas. É isso. E eu acho que o fato dele ser um análogo de uma moeda é a ideia inicial dele. De reserva de valor. Sim. E de ser inatingível do ponto de vista de ser produzido... Expropriado, diluição. Exatamente. A única ressalva que eu faço é, no cenário de quem gerencia risco, eu não quero entrar numa situação onde se o risco é de uma espiral deflacionária, eu perder uma parte do que eu acumulei em outras moedas porque eu entrei no preço errado. Só isso. É isso. Mas a volatilidade do Bitcoin essa é a única coisa. A volatilidade do Bitcoin em ouro tem caído. Porque o cara pode perder antes do fundo, você pode comprar e ir sendo estrangulado. Porque é isso, Faca. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em ouro, ela só tende a cair. É um canal assim bem descendente. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em dólares corrigidos pela base monetária, é um canal descendente. Agora, em dólares nominais, qualquer merda... É muito volátil. Qualquer merda. A volatilidade do dólar na moeda da Venezuela tem aumentado ou diminuído? Eu nem sei como é que é a moeda lá. Porra, na República de Weimar tinha dia que o ouro caía 20%, porque tinha dia que o ouro subia 1.000. Tipo assim, é isso. Quando a moeda morre, qualquer coisa naquela moeda, a volatilidade é absurda. Mas a volatilidade do Bitcoin é zero. Para quem gerencia risco de carteira, por exemplo,
A volatilidade é a medida principal de risco. Isso, mas você tem que ver a volatilidade em ouro ou em dólar corrigido pela base monetária. Sim. Não na onda nominal, né? Isso o senhor concorda comigo. E que a inflação real aumenta dos agregados. Mesmo que o senhor considere... Não é isso? É que o Bitcoin oscila tanto que a diferença da volatilidade real para nominal não é grande. É zero. É porque é o seguinte... Quase zero. A volatilidade em dólar nominal é grande, em dólar real deflacionado pela inflação também é grande. É isso. Pelo fato do Bitcoin, na primeira camada, você poder comprovar publicamente onde está o dinheiro que você emprestou à pessoa. Isso é importante. Ele é o colateral supremo. Ele só não é o colateral mais usado no mundo hoje por causa da volatilidade. A solução para isso são sintéticos. É, por exemplo, você no smart contract, na blockchain, você não apenas ter Bitcoin, mas você com esse Bitcoin poder gerar dívida de dólar, dívida de ouro, dívida de índice de ações, e seja lá o que for, de commodities e tudo mais. Na hora que, por exemplo, você fizer um empréstimo de real contra Bitcoin, tinha várias empresas no Brasil, inclusive recentemente a Rispar, que ele emprestava no CDI. Nos Estados Unidos tem um monte de empresa que ele empresta baratíssimo, porque ele é um ativo supremo, chegou perto da margem, ele liquida e não tem chance nenhuma de calote, não é isso? É como ele é extremamente líquido. Só que na hora que você puder fazer empréstimos, não de Bitcoin, que cai 70%, 80%, 90% das vezes contra Fiat, mas um terço de Bitcoin, um terço ouro sintético, um terço título de dólar ou dólar, contra real, por exemplo, vocês veem algum cenário que ouro e dólar percam 50% de valor em real? Em real, Difícil. É muito difícil, né? Difícil. Não. E em real... o real teria que apreciar pra caramba. Pra caramba. É isso. Pra ele ganhar... Ao Com esse governo perdulário, esquece. Esquece. É isso. Só por ação direta de Deus a galinha assada vira cantar, né? A única razão pro real apreciar em relação ao dólar é se a destruição de crédito no Brasil for maior do que a dos Estados Unidos. É isso. Então, na hora é possível, porque tem muito mais crédito em dólar no mundo. Então, na hora que esse tipo de mercado que já existe se desenvolver e popularizar e pessoas facilmente se endividarem em sintético de reais contra carteiras diversificadas, por exemplo, um terço dólar, título de dólar, um terço sintético de ouro e um terço Bitcoin, o Bitcoin vai se tornar um título mobiliárquico. Ninguém nunca mais vai vender Bitcoin. Você vai se alavancar eternamente, forever, Laura Forever, né, no negócio do Michael Saylor. As pessoas vão se alavancar eternamente nas moedas que vão estar morrendo. E quando elas morrerem, acabou a dívida, escolhe outra moeda para se alavancar. Quando acabar as moedas fiduciárias, faz isso com metais inferiores como o cobre e a prata. Quem alavancou em prata contra ouro ganhou em todos os séculos e todos os milênios. Por causa da questão do stock to flow, que é o valuation das commodities. É a relação de estoque fluxo. Tem uma correlação altíssima entre o valuation market cap da moeda das commodities. Aliás, é uma das coisas que eu acho que